O mistério dos arquétipos. Ecos antigos em vidas modernas. Imagine que você está vivendo uma situação comum. Um encontro amoroso, uma briga familiar, uma crise existencial. Agora imagine que por trás desse momento há forças invisíveis, padrões que se repetem há milhares de anos, nos mitos, nos contos de fadas, nas religiões e na sua própria vida. Isso não é mágica, é psicologia profunda. É a visão de Carl Gustav Jung sobre os arquétipos. Imagens primordiais, estruturas invisíveis que moldam nossos comportamentos, pensamentos e emoções. Mas o que exatamente são os arquétipos? Segundo Jung, os arquétipos são formas universais presentes no inconsciente coletivo, uma camada mais profunda da mente que não pertence apenas a nós como indivíduos, mas que compartilhamos com toda a humanidade. São como moldes antigos que existem antes mesmo de nascermos, esperando ser preenchidos pelas experiências da vida. Eles não são ideias ou imagens conscientes. São forças vivas que influenciam nossa psique, de dentro para fora, manifestando-se em sonhos, visões, fantasias e até nos personagens que escolhemos nos filmes e livros que mais nos tocam. Por isso, quando ouvimos falar da mãe amorosa, do velho sábio, do herói que enfrenta o desconhecido, estamos lidando com arquétipos. Eles ressoam tão profundamente porque falam uma linguagem que nossa alma já conhece, mesmo sem nunca ter aprendido. Jung descobriu que não somos uma tábula rasa. Não começamos do zero. Cada um de nós nasce com uma bagagem ancestral, um alicerce invisível, um teatro interior com papéis já escritos, arquétipos prontos para serem vividos ou ignorados. Mas ignorar os arquétipos tem um preço, porque quando não damos atenção a essas forças, elas não desaparecem. Elas atuam nas sombras, nos dominam, nos fazem repetir padrões, sem entender o porquê. Por isso, o primeiro passo para a individuação, para nos tornarmos quem realmente somos, é reconhecê-los. Nesta jornada, exploraremos os arquétipos mais importantes da psicologia junguiana: a sombra, a ânima e o animus, a persona, o self, o herói e muitos outros. Veremos como eles se manifestam na nossa vida cotidiana, nos relacionamentos, nas escolhas profissionais, nas crises existenciais e até nos sonhos que temos à noite. Mais do que conceitos teóricos, os arquétipos são experiências vividas. Eles estão presentes em cada dilema humano, em cada decisão difícil, em cada momento em que somos chamados a crescer. Eles são os roteiristas invisíveis da alma humana e, ao mesmo tempo, a chave para nos libertarmos de uma vida automática, inconsciente, condicionada. Jung não queria que acreditássemos cegamente nisso. Ele nos convidava a experimentar, a observar os sinais, a olhar para dentro. E é isso que faremos a partir de agora, mergulhar nesse universo simbólico que, se bem compreendido, pode nos dar algo raro e precioso: autoconhecimento verdadeiro. Parte 2. O inconsciente coletivo, a alma da humanidade. Para entender os arquétipos, precisamos compreender o terreno onde eles habitam, o inconsciente coletivo. Diferente do inconsciente pessoal, aquele que abriga memórias reprimidas, traumas e esquecimentos, o inconsciente coletivo é um reservatório mais profundo, impessoal, universal. Jung afirmava que o inconsciente coletivo é como uma herança psíquica da humanidade. Ele contém as experiências acumuladas de todos os nossos ancestrais. Nele vivem os arquétipos, não como conteúdos prontos, mas como potencialidades, padrões formais de experiência. Pense nas formas que aparecem repetidamente em todas as culturas e épocas. O mito do dilúvio, o herói que sai em busca de um tesouro, a morte e o renascimento, a mãe nutridora e destrutiva, o velho sábio, o enganador. Essas imagens estão presentes nos mitos grego, egípcio, africano, indígena, cristão, hindu, em todos os cantos do mundo.
Como é possível que povos tão diferentes tenham criado histórias tão semelhantes? Jung responde: não é que eles copiaram uns aos outros, é que todos beberam da mesma fonte, o inconsciente coletivo. Essa ideia é revolucionária. Ela rompe com a visão de que somos apenas produtos do ambiente e da educação. Mostra que carregamos em nós algo ancestral, arquetípico, que fala através de símbolos, sonhos, impulsos e intuições. Mas o inconsciente coletivo não se impõe de maneira óbvia. Ele se revela em momentos liminares, quando sonhamos com figuras estranhas, quando somos tomados por emoções intensas e inexplicáveis, ou quando sentimos uma conexão inexplicável com uma narrativa mítica, um símbolo religioso, uma imagem artística. Por isso, na psicologia junguiana, trabalhar com símbolos, com mitos, com sonhos é essencial. Eles são as janelas por onde o inconsciente coletivo se expressa. E através dessa escuta simbólica, podemos começar a reconhecer os arquétipos atuando em nossa própria vida. E aqui vem o ponto crucial. Reconhecer os arquétipos não é se submeter a eles cegamente, mas aprender a dialogar com essas forças. É integrar o que está nas sombras, dar nome ao que antes era inconsciente, tornar-se mais inteiro. Por isso, a jornada pelos arquétipos não é uma viagem teórica. É um mergulho na própria alma. Parte 3. Principais arquétipos. Imagens que nos habitam. Agora que já compreendemos o que são os arquétipos e onde eles vivem, podemos entrar em contato com alguns dos principais padrões arquetípicos que moldam nossa psique. Começamos com o arquétipo do herói. Presente em todas as culturas, o herói é aquele que parte em uma jornada, enfrenta provações, vence monstros, internos e externos, e retorna transformado. Ele representa o impulso para a superação, o desejo de conquista, a força que nos leva a sair da zona de conforto. Mas também carrega seus perigos, a arrogância, o culto ao ego, a recusa da vulnerabilidade. Integrar o herói é aprender a lutar, mas também saber quando soltar a espada. Outro arquétipo essencial é a Grande Mãe. Ela simboliza a nutrição, a proteção, o cuidado, mas também o poder sufocante, a possessividade, a escuridão uterina que não permite o nascimento. A mãe é vida e morte, acolhimento e devoramento. Nas mitologias, ela aparece como a deusa fecunda e também como a bruxa ou feiticeira. Na vida psíquica, sua influência se manifesta em nossas relações com o feminino, com o cuidado, com a dependência. E temos o arquétipo do velho sábio, ou da anciã, no feminino. Ele representa a sabedoria, o conselho, a visão além do imediato. É a parte de nós que busca sentido, que sabe esperar, que reconhece o valor da experiência. Encontrá-lo é como ouvir uma voz interior que nos guia em momentos de confusão. Mas, se exagerado, pode levar à paralisia do pensamento, à esterilidade do excesso de análise, ao distanciamento da vida concreta. Outro arquétipo central é o sombra, que Jung via não como algo maligno em si, mas como a parte reprimida, oculta, desconhecida do nosso ser. A sombra inclui tudo aquilo que não aceitamos em nós: raiva, inveja, egoísmo, medo, desejo de poder. Ela nos habita silenciosamente e, se ignorada, age pelas costas, provocando autossabotagem, conflitos, repetições dolorosas. Encarar a sombra é um dos maiores desafios do processo de individuação, como Jung chamava o caminho de integração da psique. E não podemos esquecer do arquétipo da persona, a máscara social que usamos para sermos aceitos, amados, reconhecidos. A persona não é uma falsidade. Ela é necessária para viver em sociedade. Mas, quando nos identificamos demais com ela, perdemos o contato com nosso eu profundo. O risco é viver apenas para agradar, representar um papel, esquecendo quem realmente somos. Esses arquétipos não são conceitos abstratos.
Eles vivem em nossos sonhos, emoções, relacionamentos, escolhas, e influenciam como amamos, como trabalhamos, como lidamos com o medo e com a esperança. Reconhecê-los é começar a trilhar o caminho da consciência. Parte 4. A jornada da individuação. O encontro com os arquétipos. Carl Jung acreditava que a meta mais profunda da vida humana não é simplesmente ser feliz ou bem-sucedido, mas tornar-se quem se é verdadeiramente. Esse processo ele chamou de individuação, o caminho de integração da totalidade da psique. E é justamente por meio dos arquétipos que essa jornada acontece. Na individuação, os arquétipos surgem como etapas e desafios do caminho interior. Eles nos confrontam com imagens poderosas da alma que, uma vez compreendidas e integradas, nos transformam. São como portais para dimensões esquecidas de nós mesmos. O primeiro grande encontro, geralmente, é com a persona. É o momento em que percebemos que aquilo que mostramos ao mundo não é tudo o que somos. A máscara começa a apertar. Muitas vezes, esse momento vem em forma de crise, insatisfação com o trabalho, sensação de vazio, um colapso emocional. O velho papel não nos serve mais. Romper com a persona abre espaço para o segundo encontro, o confronto com a sombra. Ela aparece nos sonhos como figuras assustadoras, nas relações como pessoas que nos irritam profundamente ou em momentos de explosões emocionais que não conseguimos controlar. A sombra revela aquilo que negamos em nós, e justamente por isso é a chave para a nossa totalidade. Mas a sombra não é a única figura poderosa nesse caminho. Em seguida, o indivíduo encontra o arquétipo do ânima no homem ou ânimos na mulher, representações do feminino e do masculino interiores. Eles aparecem nos sonhos como amantes, guias espirituais, figuras sedutoras ou ameaçadoras. Integrar ânima e ânimos é abrir-se à intuição, à razão, ao sentimento e ao instinto. É reconciliar os opostos dentro de si. Só depois de todos esses encontros é que o self pode começar a se revelar. O self na psicologia junguiana é o arquétipo da totalidade. Ele não é o ego, mas o centro mais profundo da alma. Representa o equilíbrio entre consciente e inconsciente, entre luz e sombra. O self aparece em sonhos como mandalas, como velhos sábios, como crianças luminosas, imagens de plenitude. Essa jornada não é linear, é cheia de voltas, retrocessos, repetições, mas cada passo nela nos aproxima de uma vida mais autêntica, mais profunda, mais enraizada no ser. E os arquétipos, longe de serem conceitos abstratos, são os companheiros silenciosos dessa estrada. São eles que nos chamam nos sonhos, nos impulsionam nos desafios, nos assombram nas crises, tudo para que possamos nos tornar inteiros. Parte 5. Os arquétipos no mundo contemporâneo, como eles se revelam hoje. Pode parecer que arquétipos são ideias antigas ligadas a mitos, lendas ou textos religiosos. Mas Jung nos mostrou que eles continuam vivos e atuantes, mesmo, e talvez principalmente, no mundo moderno. Hoje os arquétipos se manifestam nas formas mais inesperadas, nos filmes que amamos, nas histórias que nos emocionam, nos personagens com quem nos identificamos. Pense, por exemplo, nos heróis do cinema, de Luke Skywalker, a Neo de Matrix, de Moana, a Harry Potter. Todos percorrem jornadas profundamente arquetípicas. Há sempre um chamado, uma aprovação, um mentor, uma travessia e uma transformação. É o caminho do herói, que ecoa diretamente os arquétipos da persona, da sombra, do ancião sábio e do self. Nos sonhos, os arquétipos continuam se expressando. Uma pessoa que nunca ouviu falar em mitologia pode sonhar com dragões, labirintos, deuses ou deuses. Um executivo de uma cidade grande pode se ver em sonhos enfrentando animais selvagens, mergulhando em mares profundos ou dialogando com figuras desconhecidas que parecem saber tudo sobre ele.
São manifestações simbólicas do inconsciente tentando guiar o ego rumo à transformação. Na cultura de massa, os arquétipos também se infiltram. O ideal da mãe perfeita, do pai provedor, da mulher fatal, do homem invulnerável, todos são imagens arquetípicas que, ao serem absolutizadas, podem nos aprisionar. Quando confundimos o arquétipo com a realidade concreta, perdemos a liberdade de sermos humanos. Por isso, entender os arquétipos não é só uma curiosidade intelectual, é um caminho para viver de forma mais consciente. Quando reconhecemos um padrão arquetípico agindo em nossa vida, temos a chance de escolher como nos relacionar com ele, em vez de sermos simplesmente possuídos por ele. A moça que sempre busca salvar homens destruídos talvez esteja sob o feitiço do arquétipo da curadora ferida. O homem que se afasta de todos em nome da razão pode estar identificado com o animus negativo. O executivo obcecado por controle pode estar dominado pelo velho tirano, uma sombra do arquétipo do pai. Ao invés de rejeitar esses padrões, Jung nos convida a dialogar com eles, a reconhecê-los, a trazê-los à consciência, pois só assim podemos ser livres. Em última instância, os arquétipos não nos dizem o que fazer, mas mostram onde estamos em nossa jornada, quais forças nos habitam e o que está sendo pedido de nós naquele momento. Parte 6. Viver com consciência arquetípica. Compreender os arquétipos não é apenas um exercício de autoconhecimento, é uma prática de profunda humildade. É reconhecer que, por mais únicos que sejamos, todos estamos atravessando histórias que já foram contadas 1000 vezes, sob 1000 formas, em todos os cantos do mundo. O que muda é o nosso jeito de viver essas histórias. Carl Jung nos ensina que a vida psíquica não é uma criação do ego, mas uma tapeçaria muito mais ampla, onde o consciente e o inconsciente dialogam o tempo todo. Os arquétipos são os fios invisíveis dessa tapeçaria. Eles tecem nossos sonhos, nossas paixões, nossos medos, nossas escolhas, mesmo sem que tenhamos consciência disso. Mas quando começamos a reconhecê-los, algo se transforma. Já não somos apenas levados pela corrente da vida. Passamos a navegar com mais clareza. Começamos a identificar quando estamos vivendo o drama da sombra, quando estamos presos à persona, quando estamos diante de um chamado do self. Essa consciência arquetípica não nos livra da dor, das quedas ou dos conflitos, mas nos dá sentido. Nos oferece uma linguagem simbólica para compreender o que nos habita. E com isso, nos tornamos mais íntegros, mais humanos, mais próximos de nós mesmos e dos outros. Jung dizia que tornar-se consciente dos próprios padrões inconscientes é o grande trabalho da vida. E esse trabalho é, muitas vezes, o mais revolucionário que podemos fazer. No mundo contemporâneo, onde há tanto ruído, tanta superficialidade, tanta fragmentação, olhar para dentro com seriedade e coragem é um ato quase subversivo. É escolher o caminho da profundidade em um tempo que vive na superfície. E nesse caminho, os arquétipos são nossos guias. Não como mapas fixos, mas como espelhos vivos. Eles revelam o que somos, o que podemos ser e o que estamos evitando ser. Ao final, compreender os arquétipos é compreender a nós mesmos, não como indivíduos isolados, mas como expressões únicas de uma alma coletiva. É descobrir que, em cada escolha, em cada dor, em cada esperança, há algo maior tentando se realizar, e que talvez o verdadeiro sentido da vida esteja justamente nisso, em permitir que a vida, com todos os seus símbolos, imagens e mistérios, possa nos atravessar.